Você abre a sua Bíblia na carta de Tiago. Carta de Tiago, as igrejas da dispersão, as igrejas que haviam sido formadas depois de haver a perseguição ali, a igreja do Senhor. E aprove a Deus que dessa maneira o Evangelho se espalhasse pelo mundo, através da perseguição ali que veio sobre o povo de Deus. E dos versos 1 a 6, nós vamos aqui estar lendo. E antes mesmo de lermos, eu gostaria de lembrar aos irmãos o contexto aqui desse texto. Tiago, ele, diante desse cenário que eu acabei de descrever, ele decide doutrinar a igreja, ele decide encorajar a igreja do Senhor. E essa igreja, ele sabia que vinha passando por várias provações da fé. Não era fácil passar por tudo aquilo que eles estavam passando, e Tiago sabia que eles precisavam de perseverança. E essa perseverança, ela não vinha de forma simplesmente natural. Eles precisavam ter de Deus a orientação, ter de Deus a graça derramada. Eles precisavam, por exemplo, pedir sabedoria, que a todos dá e a ninguém impede. E Deus derrama, na verdade, sabedoria para que o seu povo possa passar pelas provações. Ele vem também ensinar esse povo a lidar com a riqueza e com a pobreza. E a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre a questão da riqueza, é o nosso tema aqui de hoje. Mas ele vem falar como é que deve haver um relacionamento da igreja com os irmãos mais humildes. Ele vem falar também sobre como essas igrejas poderiam passar pelas tentações. De onde vinham essas tentações, se elas vinham da parte de Deus ou se elas vinham do coração do ser humano. Ele vem mostrar que toda tentação não vem de Deus. Nenhuma tentação vem de Deus, mas vem do nosso coração humano. E ele vem em seguida falar que a igreja deveria praticar a palavra de Deus, não sendo apenas ouvinte dessa palavra, mas operosos praticantes da palavra do Senhor. E Tiago, ele vem construindo de forma sábia nesse livro, que é tido como o Provérbios do Novo Testamento, porque é um livro de sabedoria. E ele vem ensinando aqui, meus irmãos, essa sabedoria, vem falar sobre a fé sem obras como sendo uma fé morta, mostrando que a verdadeira fé, ela gera por si só obras dignas do Senhor. Vem falar sobre o domínio da língua, esse assunto tão importante no meio da igreja, aquilo que devemos falar, aquilo que devemos nos calar, para não escandalizar o nome de Deus. Ele vem falar sobre a sabedoria que o Espírito Santo dá ao seu povo, que é diferente da proposta de sabedoria do mundo. E ele prossegue na sua carta, até chegarmos aqui nesse capítulo, que é o capítulo 5, onde ele vai trazer uma exortação, um aviso relacionado ao nosso trato com os bens materiais. Agora sim, veja o que diz esse texto. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram contaminadas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será como testemunha contra vocês. E há de devorar como fogo o corpo de vocês nestes tempos do fim. Vocês ajuntaram tesouros. E eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança.
vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Vamos orar mais uma vez, antes de continuarmos. Senhor Deus, somos pequeninos diante da Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito Santo venha iluminar os nossos corações, para que assim nós sejamos enriquecidos do Senhor, sejamos ministrados pelo Teu próprio Santo Espírito. Assim te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma história fictícia que eu gostaria de compartilhar com os queridos, e já vou pedindo perdão no meu... Coloca óculos e tira óculos, porque eu perdi o meu óculos normal e estou usando aqui um óculos que só dá para ver de perto. Então tem hora que eu não aguento, eu termino colocando aqui nos olhos. Então peço aí a compreensão dos irmãos. Mas uma história fictícia, para que a gente seja introduzido aqui ao tema, é que num reino, pense aí, imagine um reino, as crianças podem usar aí também a sua imaginação, um reino muito distante, que vivia debaixo de uma maldição. Nesse reino, as pessoas sofriam, choravam, trabalhavam com muita dificuldade, mas naquele reino havia uma promessa maravilhosa. Um dia, muitos deixariam aquele lugar de sofrimento e iriam morar em um novo reino. Um reino perfeito, um reino cheio de glória, onde o chão desse reino era feito de ouro puro, como se fosse simples calçamento, aquele ouro ali, como se fosse rua onde você pisa. Um homem daquele reino ouviu falar dessa promessa. Aquele reino de sofrimento, um homem ouviu falar dessa promessa desse reino tão maravilhoso. Mas ele era um homem muito tolo, um homem muito ignorante no coração. E ele pensou assim: se o novo reino tem ruas de ouro, eu vou juntar o máximo de ouro possível aqui e vou levar esse ouro comigo para esse reino. Assim eu vou ser rico, não só aqui, mas rico também no reino que há de vir. E você já deve ter identificado que esse homem de fato é tolo por pensar assim. Então, ele passou a vida inteira ajuntando ouro, guardava, escondia, enchia baús, e finalmente, quando chegou o grande dia de entrar pelas portas do novo reino, ele apareceu com uma enorme carroça cheia de barras de ouro. Mas na porta havia um guarda. E aquele guarda olhou para ele e perguntou espantado: mas por que você está trazendo calçamento, chão para o novo reino? Aqui o ouro não é nada especial, é apenas chão por onde caminhamos. Você entendeu? Essa história, ela mostra que muitas vezes nós damos muito valor às coisas que muitas vezes vão ficar nesse mundo, ou que colocando ou imaginando que esse reino está fazendo um paralelo com o reino que virá, com novos céus e nova terra. Estamos achando que as coisas mais preciosas daqui serão também preciosas em novos céus e nova terra. E essa é uma grande ilusão do nosso coração. Em vez de buscar as coisas do reino de Deus, que são eternas, nós temos buscado muitas vezes coisas passageiras. Meus irmãos, agora entrando nos versos do nosso texto, os comentaristas aqui, eles se dividem no que diz respeito a quem seriam os ricos citados, se você prestou atenção aí na leitura do texto. Quem seriam os ricos
que são citados aqui nesse texto. Se eram ricos incrédulos, ou seja, patrões que eram muito ricos e que oprimiam ali os cristãos, ou ricos que eram crentes, que se apegaram aos luxos desse mundo e estavam ali também oprimindo os seus irmãos. De uma maneira ou de outra, e os comentaristas, se você for ler alguns comentários da carta de Tiago, os comentaristas se dividem. Para um lado, existem aqueles que vão dizer que são ricos descrentes, e a outra metade vai dizer que são ricos crentes, que foram iludidos por esse mundo. Então, de uma maneira ou de outra, a exortação, ela cabe a nós, cabe a toda a igreja, cabe a mim e cabe a você. Porque nós precisamos admitir que os cristãos ricos, esse texto trata de cristãos descrentes, os cristãos ricos, eles podem cair no mesmo pecado dos cristãos descrentes. Isso pode acontecer. Então essa exortação, mesmo que se fosse para descrentes, ela seria aplicada a nós também, porque somos pecadores da mesma maneira. Mas aqui, meus irmãos, eu creio que o texto está falando aos cristãos que se tornaram idólatras das riquezas. Pois estes cristãos, eles aqui estão sendo exortados como crentes. Se você observar o tom da carta, não apenas no que diz respeito a esse assunto, Tiago, ele não pega leve. Faça essa experiência quando chegar em casa. Leia a carta de Tiago. Tiago bate muito forte. Tiago, ele exorta a igreja de Deus, ele fala de assuntos difíceis. Ele vai tratar sobre, por exemplo, a arrogância do nosso coração, como sendo a raiz de onde vem toda a nossa carnalidade. De onde vem essa forma de nós tratarmos as pessoas, muitas vezes, fazendo diferença entre pessoas e pessoas, fazendo acepção de pessoas. E ele vem dizer que todo o nosso problema, ele vem da nossa soberba, ele vem da nossa arrogância. E quando ele fala, ele usa exemplos fortíssimos. Por exemplo, ele diz que quem assim age está associado a demônios. E é uma exortação que ele faz às igrejas. Então, Tiago, ele vem pegando pesado aqui com as igrejas, ou com os irmãos crentes, e ele aqui não faz diferente. O que eu enxergo aqui, meus irmãos, é que Tiago, ele está trazendo uma exortação pesada, mais uma vez, agora, aos crentes que são ricos, crentes que pela sua posição social, eles estariam agindo de forma carnal. E a única solução, nós veremos aqui, para qualquer pecado, não apenas esse, é humilhar-se diante de Deus. É admitir que nada somos, mesmo que fôssemos ricos, nós nada somos. E devemos, através da humildade, do quebrantamento, apresentar outros frutos na nossa vida. Mas aqui, nós vamos ver como isso deve acontecer no nosso trato em relação às nossas riquezas. Então, Tiago exorta de forma dura esses irmãos como crentes, e ele usa um argumento que nós vamos trabalhar aqui, que é a vinda do Senhor. Ele vai dizer que a vinda do Senhor está próxima, e que é um absurdo pessoas que estão aguardando pela vinda do Senhor se apegarem aos bens materiais e tratar os seus empregados de forma injusta, quando, ao contrário disso, eles deveriam se desapegar dos seus bens e tratar com amor os seus irmãos na fé que trabalhavam ali para eles. Então, veremos 4 exortações para deixarmos de ser acumuladores egoístas e nos tornarmos cristãos generosos. 4 razões para deixarmos de ser acumuladores egoístas e nos tornarmos
cristãos generosos. A primeira razão: Deus chama muitos ricos ao arrependimento diante do seu juízo. Veja o que diz o versículo 1. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. E eu quero começar, meus irmãos, pensando com você de forma lógica. Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: pastor, essa mensagem não se aplica a mim, porque eu não sou rico. Rico é meu vizinho, rico é fulano de tal, é uma pessoa que eu conheço, é o dono de não sei o quê. Eles são ricos, mas eu não sou rico. Então essa palavra não se aplica a mim. Mas pense comigo, comparando a sua vida de hoje com o que existia naquela época, você é rico. Naquela época não tinha um ventilador, naquela época não tinha energia elétrica, você não tinha a tecnologia da comunicação como temos hoje aqui, você não tinha sistema de saúde para tratar quando você tivesse uma enfermidade. O que havia era algo muito básico, não existia antibiótico, por exemplo, não existia medicamento, não existia tanta coisa, questões higiênicas, por exemplo. Tudo era muito mais difícil, tudo era muito mais escasso. E aquilo que a gente vive hoje, comparado com o que se vivia naquela época, nós somos ricos, devido ao conforto que hoje nós podemos ter, mesmo ganhando um salário que, para os nossos dias, de fato, pode ser um salário muito pequeno, muito baixo. De fato, a gente quer adquirir certas outras coisas, a gente tem dificuldade. Eu não estou dizendo que não existe pobreza. Existe, de fato, existem as nossas lutas. Mas se compare com as pessoas daquela época e você vai ver que hoje você tem muito mais facilidades. E outra coisa, se compararmos também com a situação de muitas pessoas que vivem em situação de miséria nos nossos dias, no nosso país, ou se preferir, pensarmos em outro continente ou outros países, nós somos considerados ricos. Não é verdade, meus irmãos? Nós poderíamos, muitas vezes, ajudar, ou poderíamos tratar essas pessoas de uma forma muito mais honrosa e graciosa do que nós fazemos. Então, nesse sentido, essa palavra se aplica a todos nós, para que a gente pense sobre tudo que está posto aqui. E aqui a primeira razão, meus irmãos, é que há um juízo de Deus sendo anunciado a essas pessoas que assim procedem. Esses ricos deveriam se arrepender diante do juízo de Deus. Então, o Tiago aqui, ele anuncia que desgraças virão sobre essas pessoas. E o conselho que ele vai dar é que eles chorem e que eles se arrependam. Chorar e se arrepender está consonante com aquilo que Tiago fala anteriormente, com as pessoas soberbas, que eles deveriam trocar o seu riso por choro, trocar a sua alegria por tristeza, em arrependimento ao Senhor, para que a partir disso eles desfrutassem o verdadeiro sorriso e uma verdadeira alegria diante do perdão de Deus. Então, é a mesma lógica aqui para os ricos. Eles deveriam olhar para aquilo que eles estavam fazendo. A gente vai ver aqui o que era. E deveriam se arrepender, porque uma grande desgraça viria sobre a vida deles. Veja, esse choro, ele não está somente sendo anunciado no Novo Testamento, mas se você for para Isaías 5:8, diz assim: ai dos que juntam casa e casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar.
e vocês fiquem como únicos moradores no meio da terra. Isaías 5:8. Ele começa dizendo ai. Quando no Antigo Testamento um profeta usa um ai, é porque ele está anunciando um juízo do Senhor que virá sobre aquelas pessoas. E aqui o juízo do Senhor em Isaías vai vir sobre aqueles que acumulam, aqueles que juntam casa mais casa, campo mais campo, até que não haja mais lugar para as pessoas, até que tudo seja deles, e ninguém possa ter a sua terra, porque tudo pertence apenas a poucas pessoas. E o anúncio do Senhor é que um juízo virá sobre eles. Mas não apenas no Antigo Testamento, em Lucas 6:24, o Senhor Jesus diz: mas ai de vocês ricos, porque vocês já têm a sua consolação. Veja que coisa delicada, meus irmãos. Veja que coisa delicada. Você lembra que Jesus também fala dos fariseus, que eles gostavam de orar nas praças, eles gostavam de se exibir na sua espiritualidade, e quando as pessoas olhavam para eles ficavam admirando os fariseus. E Jesus diz: vocês já têm a recompensa de vocês. A recompensa de vocês é a admiração dos homens. Fique com a sua recompensa. Da mesma maneira, aqui são os ricos. Você já tem a sua riqueza. Não foi o que você escolheu? Você queria ser rico? Pronto. Então, a sua riqueza é a sua consolação. É isso que você quer mesmo? Lembra em Romanos que o castigo de Deus para o povo em pecado, um povo que não se quebranta diante do Senhor, qual o castigo que Deus dá? Que eles sejam entregues às suas paixões. Tá bom, é isso que você quer? Então seja entregue às suas paixões. E parece que essa já é uma forma de juízo de Deus. É quando o sentido da sua vida se torna acumular bens. Você já tem sua recompensa. A sua recompensa não é o reino de Deus. Sua recompensa não é Cristo, não é o Espírito Santo, não é a igreja do Senhor, é eternamente na glória. Sua recompensa é a sua conta bancária, só isso. Certa vez um ator de Hollywood muito famoso, se eu não me engano foi Jim Carrey, ele disse o seguinte: eu gostaria que todo mundo alcançasse os recursos materiais que eu alcancei. Eu queria que as pessoas alcançassem a fama que eu alcancei. Sabe por quê? Ele diz isso. Ele diz: para que essas pessoas descobrissem que não há alegria no dinheiro e que não há alegria na fama. Porque isso é uma grande ilusão, meus irmãos. Nós achamos que quando a gente conseguir isso, a gente vai ser feliz. Quando a gente alcançar tal coisa, quando a gente passar naquele concurso, quando finalmente a gente se mudar, quando a gente adquirir aquele carro, quando a gente comprar a moto, quando a gente isso, quando? A alegria já é presente, meus irmãos. A alegria não virá, a alegria é Cristo Jesus em nossas vidas. Ela não é para amanhã, ela não é para daqui a uma década, ela não é só quando os seus planejamentos alcançarem o ápice. O plano de Deus já se cumpriu. Cristo já veio ao mundo, Ele já pagou pelo nosso pecado. Nós já fomos incluídos na família de Deus. O Espírito Santo já está conosco, já habita em nós, já nos consola, já nos dá alegria no coração em meio às dificuldades. Esse é o nosso galardão. Essa é a nossa recompensa atual. Nós não precisamos de riqueza. Não precisamos. Precisamos de Cristo, a nossa grande riqueza em nossas vidas. Então, essa exortação,
ela vem para os ricos e ela deve ser lembrada por nós, porque de alguma maneira nós também somos como eles. Segunda razão para deixarmos de ser acumuladores egoístas e nos tornarmos cristãos generosos. Bens materiais são frágeis e corruptíveis. Essa é a segunda razão para a gente deixar de ser acumulador e nos tornarmos generosos. Bens materiais são frágeis e corruptíveis. Diz assim, dos versos 2 e 3. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pela traça, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem é uma testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Primeiro, as riquezas trazem a ilusão de alegria, ilusão de virtude, ilusão de segurança. Mas a verdade por trás das riquezas é que tudo apodrece. E pior, tudo apodrece o nosso próprio coração. As riquezas acumuladas, e aqui, meus irmãos, eu não estou aqui ensinando, a Bíblia não está ensinando que é pecado ser rico, que é pecado ser bem-sucedido. Mas quando a riqueza, ela é um Deus na nossa vida, quando a riqueza ela é acumulada, quando nós passamos a pisar nas pessoas, tratar as pessoas com injustiça, porque nós queremos acumular riqueza. Essas riquezas que nós terminamos conseguindo, esse conforto, esse luxo, esses prazeres, eles começam a ter um efeito colateral dentro de nós. Essas coisas começam a apodrecer quem as tem. Não apenas a traça que corrói os bens materialmente falando. E aqui até o ouro e a prata que não era normalmente para serem enferrujados. Até esses estão enferrujados aqui, segundo Tiago. Porque o que o Tiago está querendo mostrar aqui, meus irmãos, no final das contas, é como nós apodrecemos por dentro quando nós não amamos as pessoas. E eu não sei se você lembra disso, mas um dos centros temáticos da carta de Tiago é a lei régia. Qual é a lei régia? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu e você temos riquezas e não usamos a lei régia, está errado. Nosso coração está apodrecendo por dentro, porque as riquezas estão tomando conta dele. Nós estamos dominados e não sabemos disso. Estamos muitas vezes vivendo e cometendo pecados sem nem percebermos, porque tudo apodrece quando nós não amamos através dos bens que Deus nos dá. Então as riquezas, elas trazem ilusão de alegria, de virtude e de segurança, mas termina apodrecendo o nosso coração. Aqui até o ouro e a prata se enferrujam, e como vimos na história aqui no início, o que é ouro e prata em novos céus e nova terra? Não vai ter o valor que hoje tem, porque em novos céus e nova terra, segundo as escrituras sagradas anunciam, as ruas são de ouro. É simplesmente onde você vai andar, onde você vai pisar. E em terceiro lugar aqui, dentro ainda desse segundo ponto, esse acúmulo egoísta se torna uma testemunha contra o coração
idólatra das pessoas. É como você, um dia, a esposa disse para você assim: meu amor, você tem muita camisa, está na hora de você doar. Ou então o marido chegou para a esposa e disse: meu amor, você tem muito sapato, será que não é para você doar esses sapatos? E aí o tempo vai passando e você não doou. O que é que vai acontecer? A traça começa a comer aquela camisa, a camisa vai ficando com a gola amarelada e ninguém consegue tirar mais aquilo ali. O sapato, pelo menos eu já passei por isso, passei tanto tempo sem usar, que quando eu fui usar, ele estava ressecado. E ele rompeu, de tão ressecado que ele estava. O que Tiago está dizendo aqui, esse é um exemplo bem ruim, que eu estou dando, né? Mas o que Tiago está dizendo aqui é que quando isso acontece, quando a ferrugem corrói até ouro e prata, isso é uma testemunha contra você. Porque significa que você acumulou, que você guardou aquilo que era para ter sido doado, aquilo que era para ter sido partilhado com alguém, mas você juntou, você nem usa aquilo ali. E o mofo é a prova que o nosso coração está mofado também, não é? O cristão deveria ter uma vida normal de partilhar o que tem. Mesmo coisas boas. Não é só coisa que não está mais prestando, mas coisas boas. Ter no coração isso como estilo de vida. Abrir a mão. Não ser, como diz, né, mão de vaca. Dizem que tem pessoas que dão chau assim, né? Mas não abre a mão nunca. O cristão deveria ser o contrário disso. Ele deveria ser um doador, um generoso, todos os dias da vida dele, no seu estilo de vida. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso em Mateus 6, 19 e 21. Ele diz: não acumulem tesouros na terra, não acumulem, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Está vendo que o tesouro toma o nosso coração? E dependendo de onde o nosso tesouro está, o nosso coração estará lá. Então devemos ter o pensamento de Deus, ter o pensamento de Cristo Jesus, pensar nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Então, meus queridos, tudo o que não é usado para a glória de Deus apodrece. Terceiro lugar, a terceira razão para deixarmos de ser acumuladores egoístas e nos tornarmos cristãos generosos é que o clamor dos oprimidos é ouvido por Deus. Eu queria pedir um copinho de água aqui só para molhar aqui a garganta. O clamor dos oprimidos é ouvido por Deus. Veja o que diz no versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, aqui se trata, meus irmãos, de defraudação. Defraudação é quando você promete algo e você não cumpre aquilo que você promete. Você está enganando aquela pessoa. Então, aqui haviam trabalhadores contratados ou para fazer um serviço para aquela pessoa, ou eram pessoas que trabalhavam de forma fixa ali para aquela pessoa que era rica, e havia uma expectativa gerada, foi feita uma promessa, e aquelas pessoas estavam trabalhando contando com o que foi prometido. Mas quando chegava o dia,
cadê o que foi prometido? Já aconteceu com você isso? Eu que faço acompanhamento de gabinete com as pessoas, eu sei de muitas histórias, de pessoas que trabalharam, e quando foi na hora de receber, não era aquilo que o patrão disse que ia ser. O nome disso é defraudação. É a quebra do 8º mandamento. Êxodo 20:15 diz: não furtarás. Se você é patrão e reteve algo que era para ser dado para quem trabalhou para você, você está roubando. Está roubando porque aquele dinheiro não deveria estar na sua mão. Deveria estar nas mãos de quem trabalhou. Então, isso é quebra do 8º mandamento. É também quebra do 6º mandamento, que é versículo 13 de Êxodo 20, que é: não matarás. Porque quando você tira da boca de uma família o alimento, você está de alguma maneira matando aquela família. Você já matou aquela família do seu coração, porque você não se importou com ela. Jesus diz que quando a gente mata no coração, a gente é assassino, no Sermão do Monte. Então, quando você ignora alguém, ignora as necessidades dessa família, e você não dá a ela o que é de direito, você está matando essa família. Você quebrou aqui, no mínimo, 2 mandamentos. Mas, meus irmãos, o salário o clamor dos oprimidos é ouvido pelo Senhor dos Exércitos. Então, o clamor dos injustiçados, ele chega de fato ao Senhor. E esse termo aqui, Senhor dos Exércitos, que é Yahvé Sabaoth. Alguém já ouviu essa expressão? Jeová Sabaoth? Algumas músicas, às vezes, gostam de colocar os nomes de Deus ali na música. E a gente vai cantando, né? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, né? Cantamos durante muito tempo, muitas músicas na nossa juventude na igreja. E a gente nem sabia o significado do que se tratava ali, aqueles nomes. E aqui tem mais um nome desse. Jeová Sabaoth significa o Deus dos exércitos. Veja só. Quem é que protege o oprimido? Ou seja, aquele que não pode guerrear porque ele é fraco. Ele não pode guerrear porque ele é pobre, porque ele é minoria. Quem é que levanta um exército para protegê-los? É o Senhor dos exércitos. Meu irmão e minha irmã, se você é oprimido no seu ambiente de trabalho, ou seja em qualquer outro lugar, o Senhor dos exércitos, Ele está ouvindo o seu clamor. Se você está clamando, é claro que se você não clama, você está deixando de fazer aquilo que é ordem do Senhor, é ensinamento do Senhor, é aquilo que Deus ordena ao seu povo. Clame a mim, porque eu sou o Senhor dos exércitos. É isso que Deus ensina na sua palavra ao seu povo. E Ele está se comprometendo que Ele ouve o clamor dos oprimidos, o Senhor dos exércitos. Faz isso da mesma maneira que o Senhor ouviu o clamor do sangue de Abel. Vocês lembram disso? Gênesis 4:10, o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando da terra até a minha presença. E Deus pune Caim por aquilo que ele havia feito com o seu irmão. A lei do Senhor também, lá em Deuteronômio 24:14-15, diz assim: não oprima o assalariado, pobre e necessitado. No seu dia, pague a diária dele, antes do pôr do sol. Sabe por quê? Porque ele é pobre e depende desse dinheiro, para que não clame contra você ao Senhor e haja pecado em você.
Olha o que Deus está dizendo. Ou patrões, donos de terras, empregadores. O seu trabalhador está precisando daquele dinheiro. Pague a ele antes que ele clame a mim, porque eu punirei você se você não pagar. Eu punirei você. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso diz respeito tanto àqueles que são tecnicamente ricos, mas diz respeito a nós também. Quando nós somos injustos, quando contratamos pessoas para fazer serviços para nós. Às vezes a gente chama um encanador, chama um pintor, chama uma diarista para trabalhar em alguma coisa na nossa casa. Ou a gente tem uma empresinha pequena, contrata alguém. Ou a gente conta com o serviço mínimo, do mínimo ao máximo. O raciocínio, a essência é a mesma. Nós não podemos ser injustos. Então, aqui está posto. Deus ouve o clamor deles. Em quarto e último lugar, para terminarmos. A quarta razão para deixarmos de ser acumuladores egoístas e nos tornarmos cristãos generosos é que o luxo e o prazer são enganosos. Veja o que diz os versículos 5 e 6. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, o luxo, o hedonismo, a idolatria do prazer, de enriquecer para finalmente ter aquilo que você sempre sonhou ter. Porque você acha que quando você tiver aquilo, você vai ser feliz. E já vimos aqui que a felicidade não está nisso. Mas ela já é presente em nossas vidas. Ela não é um sonho a se conquistar. Ela é um sonho real que vivemos com Cristo. Mas muitas vezes nós somos tomados pelo desejo, pelas coisas, pelos prazeres, pela luxúria. E nós somos colocados aqui por Tiago como bois engordando, comendo a valer. Pelo menos lá onde eu servi durante um ano, no sertão de Bodocó, na zona rural, numa comunidade chamada Vila de Cipaúba. Ali haviam práticas para incentivar ali o gado a comer mais, para engordar, para que eles estivessem bons. Mas para quê? Para morrer. Para o abate. E aí que está a grande ilusão da gente. É a gente achar que toda essa nossa busca por prazer tem algum sentido, vai trazer de fato felicidade para nós. Até o incrédulo vem nos ensinar e dizer, olha, eu queria que todo mundo fosse rico para ver que isso não traz alegria nenhuma. E a gente vai caindo nessa ilusão, nessa armadilha do nosso coração. E a verdade por trás disso é que nós estamos engordando para a morte. Muitas vezes, para a morte, já aqui mesmo. Quando o nosso estilo de vida nos leva a uma saúde debilitada, a um exagero, por exemplo, com o pecado da gula, ou a um estilo de vida que possa gerar inveja das pessoas e sermos, de alguma maneira, sofrermos algum tipo de atentado, porque nós vivemos pelo status, por alguma coisa que nós queremos ser. Nesse sentido, nossa vida está em risco. Mas o ponto aqui de Tiago está muito mais ligado ao fato de que longe de Deus, qualquer prazer que a gente possa adquirir é morte. Porque estamos vivendo uma vida paralela. É Adão dizendo assim, Senhor, eu não vou mais ser fiel a Ti. Eu vou construir um outro caminho. Porque a serpente
disse que o Senhor não tinha dado aquilo que de fato seria bom para nós. A serpente enganou Eva. Eva influenciou seu marido. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas ele decidiu comprar aquela ideia de consciência própria. A mulher foi enganada, o marido concordou com tudo isso, e a humanidade criou um caminho paralelo. Uma felicidade, uma idolatria por autonomia, por independência e por prazer, sem Deus. O nome disso na Bíblia é morte. Toda vida sem Deus é morte disfarçada de vida. Não é vida verdadeira. Se vivemos assim, nós estamos engordando para o dia da matança. Dia em que o justo juiz, Deus, irá condenar toda vida de egoísmo, toda vida de idolatria, de mamon, da idolatria ao dinheiro e aos bens materiais. E a morte eterna, essa é a terceira morte, porque existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, quando, depois que Jesus voltar, haverá a condenação eterna, o inferno, declarado na palavra do Senhor. Meus irmãos, o juízo de Deus contra esse tipo de justiça, ele está posto, ele está colocado aqui, e é descrito como bois indo para o dia da matança. Então, viver para o prazer egoísta é ignorar que Cristo está às portas. E aqui, outro tema da carta de Tiago, a vinda do Senhor Jesus é iminente. Estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, nós devemos ansiar, devemos desejar pela volta de Jesus. Novos céus e nova terra. E quem vive essa vida paralela de idolatria ao dinheiro, ele está ignorando que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar. Veja o que diz Lucas 17, 28 ao 30. Assim também aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. É isso que acontecerá nos últimos dias. O Senhor Jesus voltará e toda injustiça, toda ganância, ela será punida. Quem vive para o prazer está se enganando diante da realidade do juízo de Deus. Então, meus irmãos, diante dessas 4 verdades que vimos aqui, nós devemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, devemos estar mais apegados a Cristo, para contemplarmos e vivermos essa realidade generosa de vida apontada por Tiago. Perceba, se nós não aprendermos com Jesus, com o Evangelho, nós não aprenderemos a ser generosos. Então, o convite aqui é: olhe para Jesus. É com Ele que você vai aprender. Veja só o que diz 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra lá esse texto, eu quero que você leia esse texto. 2 Coríntios 8, 9. Se sua versão for diferente, acompanhe só com os olhos, tá? Mas se você tem a NAA, que é a versão que eu estou usando, você pode ler comigo. Diz assim:
pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. O Senhor Jesus tem uma graça maravilhosa. E por causa da sua graça, Ele veio nos fazer um favor que nós não merecíamos. Ele deixou a sua glória e veio ser pobre. Jesus, por exemplo, na sua família, quando ele foi ser ali circuncidado ao 8º dia, a sua família não pôde oferecer um cordeiro, porque era isso que era feito depois do ritual ali, depois que a mulher tinha um bebê, ela precisava se purificar, e ali, ao 8º dia, o menino era oferecido, e havia o ritual de oferecer o sacrifício de holocausto e a oferta pelo pecado, mas a família de Jesus não pôde oferecer um cordeiro. E quem não tinha condições de oferecer o cordeiro, oferecia o quê? Uma pombinha ou uma rolinha. E foi essa oferta que a família de Jesus deu, porque, de fato, ele não apenas era pobre porque deixou os céus para a terra, mas ele era pobre na situação social da sua época. Jesus, sendo rico, fez-se pobre. Por quê? Por amor de vocês. Meu amor a mim, amor a você. Ele pensou com todo o amor do mundo e disse: vale a pena abrir mão da minha riqueza para abençoar as pessoas com uma riqueza que elas não podem ter com dinheiro. Elas precisam de uma riqueza eterna, de uma relação com Cristo. Elas precisam ter um coração embebido no Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus abra os meus e os seus olhos, para que a gente entenda o que é a verdadeira vida. Jesus, sendo rico, fez-se pobre para habitar em nós e para nos dar uma nova vida diante dele, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem ricos. Essa é a primeira coisa. É em Cristo que nós aprendemos isso. Segunda coisa, devemos reavaliar os nossos tesouros, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. As riquezas podem se transformar em uma tortura para a vida de quem as tem. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Reavalie o valor que você dá ao dinheiro. Igreja do Senhor, reavalie o valor que nós colocamos, que nós damos a isso. Terceiro lugar, viver a generosidade como estilo de vida. Meus irmãos, como vimos aqui, isso não é para ser praticado apenas pelos ricos, mas nós devemos ter a generosidade como estilo de vida. As crianças já podem começar a fazer isso. Quando ela reparte o seu brinquedo, quando ela dá do seu lanche para o seu colega, quando ela percebe que um amigo seu estava precisando de alguma coisa, ela fala com a sua mãe, e ela diz: mãe, a minha amiga está precisando de tal coisa, eu quero dar. Você diz: que bom, minha filha, eu vou comprar para você dar para ela. E você vai ensinando seus filhos a serem generosos desde já. E precisamos olhar ao nosso redor, meus irmãos. Quem precisa de algo ao nosso redor? Começando pela igreja.
começando com a família da fé, depois transbordando para aqueles que não são da igreja. O nosso estilo de vida, da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir, nós precisamos ser totalmente generosos. Essa é a essência que está sendo ensinada aqui. Nós devemos consolar, em quarto lugar, os aflitos e advertir os soberbos. Aflitos, Deus é o juiz de vocês. O Senhor dos Exércitos está ouvindo o seu clamor. E aos soberbos, cuidado. Deus pode disciplinar a sua vida se você continuar sendo injusto. E em quinto e último lugar, meus irmãos, nós devemos viver com os olhos na vinda do Senhor. Mateus 24, 44 diz assim: portanto, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá. Como estará o nosso coração no dia da vinda do Filho do Homem? Vamos orar? Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, nós estamos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa avareza, mesmo que não sejamos socialmente considerados como ricos, mas muitas vezes nós somos apegados ao que temos. Muitas vezes no nosso estilo de vida nós não abrimos a nossa mão. Muitas vezes somos injustos com as pessoas que nos servem. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser enquadrados nessa condenação, mas muito pelo contrário, nós queremos aprender com Jesus. Queremos ter a generosidade do Filho do Homem, que deixou a sua glória, que se fez pobre. Que a gente, Pai, abandone a nossa falsa glória e que a gente abra o coração para cumprir o mandamento do amor no mundo, enquanto vivemos aqui, para que no dia da volta de Cristo sejamos achados fiéis. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém.